Olá, eu sou o Marcelo da Priscila. E eu, a Priscila do Marcelo. E nós somos casados para sempre. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a proximidade no relacionamento, tá? Nós vemos que na era digital, como é chamado o nosso presente momento, nós vemos que muita coisa acontece para a separação do casal. A separação que eu falo não é do divórcio. A separação que eu falo é a falta de tempo que existe entre os casais de hoje em dia, né? A falta de tempo gera o não diálogo, a falta de tempo gera a improximidade, né? A falta de tempo gera até mesmo o deixar de conhecer um pouco melhor o seu parceiro, a sua parceira. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso aí. Já que estamos falando de tempo, de disponibilidade de tempo de um para com o outro, de com o outro para com um, existe um versículo na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que fala assim que o amor não se porta com indecência, né? Ele respeita, ok? Não busca os seus interesses, busca do próximo, tá? Não se irrita e não suspeita mal. Se você ama a sua esposa de verdade, se você ama a sua esposa de verdade, esses princípios que Paulo explica na carta aos Coríntios devem habitar dentro de você. Então, além de você amar a sua esposa, você precisa sim achar um tempinho para mostrar isso para ela. Certo, minha esposa? Você precisa achar um momento, criar um período no seu dia para que vocês dois juntos possam conversar, você um pouquinho de você para ela um pouquinho dela para você. Ou seja, como nós falamos no primeiro vídeo, esse diálogo tem que haver entre vocês. Esse tempo tem que haver entre vocês. Lembrando que se você realmente ama, você não busca um interesse seu, você vai buscar o da sua esposa. Lembra quando você casou? Você casou para fazer ela feliz, certo? Não para ser feliz. E não para ser feliz. Você casou com a intenção de fazer a sua esposa feliz. Esposa, você casou com a intenção de fazer o seu esposo feliz. E olha o que aqui Paulo está explicando. O amor não se porta com indecência. Olha lá, tá? Não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Esse é um dos primeiro princípio que nós queremos deixar aqui sobre a proximidade do casal, que é o tema do vídeo de hoje, ok? O segundo princípio, minha esposa vai estar falando conosco. Okay? Mas porque na correria do dia a dia é necessário colocar como prioridade achar tempo para o nosso cônjuge. Certo. A cooperação também é importante para um casal que deseja andar literalmente juntos. Para estarmos juntos é necessário nós estarmos em pleno acordo, havendo diálogo, você conhece bem o seu parceiro, o seu companheiro, aonde vai também haver a compreensão, porque ele conhecendo melhor os meus desejos, as minhas ações, as minhas correrias, os meus afazeres, os meus desejos, ele vai criar também, vai entender melhor e compreender melhor a cada situação que ocorre. E a Bíblia também nos deixa um versículo acerca disso, em Jeremias 32, 39. E lá nos diz assim: e lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois dele. Então vemos lá, né, em Jeremias também nos falando que Deus dá ao casal um só coração, um só desejo, que é onde entra que nós, assim, a partir do momento que dizemos o sim, nos tornamos uma só carne, uma só pessoa. Você falar que quando eu falo de cooperação, para mim cooperar com a minha esposa, eu preciso primeiro dialogar para ela, conversar com ela para saber aonde que ela precisa dessa cooperação. Não é simplesmente chegar e fazendo da forma que você acha. Não. Você precisa saber como cooperar. Para isso você precisa achar um tempo. Cooperar com sua esposa. Esposa, você precisa achar um tempo. Cooperar com seu esposo, tá? Falando ainda da proximidade do casal, olha uma tarefa dentro do casamento. Fazer alguém feliz pode significar, às vezes, olha lá, abrir mão do bem-estar pessoal momentâneo, como, por exemplo, o comodismo, a preguiça, o egoísmo e outras coisas com ismo e coisas mais aí. Pessoal, quando eu falo de abrir mão, né,
Nós vamos ver Deus já falando isso lá no livro do Gênesis, né? Nós vamos ver Jesus falando isso. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Olha aí o princípio, você já está abrindo mão de uma coisa que você ama muito, que são os seus pais, tá? E Deus está falando, você abre mão do seu pai e da sua mãe e une-se-á a sua mulher. E serão os dois, como a minha esposa diz, uma só carne, tá? Então, para que haja essa proximidade, muitas das vezes, só um parênteses, essa proximidade saudável e não interesseira, né? Uma proximidade saudável, uma proximidade natural, para que haja isso, meu irmão, meu amigo, você precisa sim abrir mão de algumas coisas, né? Às vezes no domingo à tarde você quer jogar um futebol e a sua esposa quer assistir um filme, né? Um tem que cooperar com o outro, como a minha esposa falou no tópico anterior. Então, às vezes é o seu momento de jogar bola, ela vai abrir mão. Mas às vezes é o momento dela assistir o filme. Então, você abre a mão do seu futebol, vamos, só usando como exemplo, né, Priscila? Porque existe uma vara de ferro na nossa cultura, né? Onde a gente tentou copiar, vamos dizer assim, lá do Oriente Médio, onde o homem manda e a mulher obedece. Pessoal, onde o homem manda e a mulher obedece, não existe acordo, não existe cooperação. Existe sim uma ditadura, né? Existe sim uma forma egocêntrica de regimento conjugal. E não é assim que a palavra de Deus ensina. A Bíblia fala que são dois em uma só carne. E Deus abençoa os dois. Então, para que essa proximidade seja saudável, seja que gere frutos, precisa muitas das vezes abrir mão, sim. Às vezes eu quero ficar no meu sofá deitado, a minha esposa, vamos tomar um sorvete? Aí eu tenho que levantar do sofá e ir tomar um sorvete. Às vezes as minhas crianças querem passar um tempo comigo, só que eu trabalhei o dia inteiro e estou cansado e quero descansar. Pessoal, eu preciso abrir mão um pouquinho do meu descanso para gerar essa proximidade também com os meus filhos, com a minha esposa, dentro do relacionamento, né? Lembrando que isso também vale para a vida espiritual, né, Priscila? Né? Tem um versículo no livro de Efésios, em particular, a carta aos Efésios, eu gosto muito dela, fala assim, capítulo 5, versículo 2, andai em amor, é um mandamento, é um imperativo direto, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha só, Cristo abriu mão da sua glória, Cristo abriu mão do seu poderio para abençoar o casal, para me abençoar, para te abençoar, para abençoar você que está nos assistindo agora. Lembre-se, Cristo, ele abriu mão, ele deixou alguma coisa que era de bom para ele, para te abençoar. Assim é o relacionamento. Quer ter uma proximidade saudável? Às vezes você abre a mão de alguma coisa para fazer o seu cônjuge feliz. Então, ainda mais encontramos no vídeo de hoje que estamos falando, que se nós não acharmos tempo para o nosso companheiro, para a nossa família, não haverá compreensão, não haverá cooperação. Aí o que vai haver? Distanciamento. E além do distanciamento de um para com o outro, também haverá o distanciamento espiritual, o distanciamento de Cristo. Então, nós temos que sempre buscar se firmar na vida com Cristo, firmar o nosso relacionamento em Cristo, né? Porque Ele estando na cabeça, o corpo seguirá bem, porque Deus guiará os passos corretamente. E o que nós vemos? Alguns casais, a fim de se firmarem na vida, ou seja, no sucesso material, no sucesso profissional, né? Se esquece de viver e crescer espiritualmente. Que nós colocamos assim, aquele momento, os dois orar junto, ler a Bíblia junto, estudarem a palavra juntos, se alimentarem da palavra juntos, né? Não havendo isso, deixa de crescer espiritualmente, os dois. Às vezes pode mas eu oro aqui, mas eu oro também. Mas os dois juntos podem receber de Deus uma força maior para vencer as batalhas, para vencer as dificuldades, as adversidades, as setas que o inimigo lança, porque nos dias que estamos hoje,
A internet tem sido um dos maiores álibis que o inimigo tem usado para distanciar as pessoas. Não somente o casal, as pessoas. Não vemos mais as pessoas sentarem numa mesa e ter assunto para dialogar um com o outro, né? Pelo contrário, come rapidinho, às vezes, muitas das vezes na frente do computador, na frente da televisão, né? Mas aquele costume antigo de família mesmo, já não temos muito mais. E na Bíblia encontramos lá em Romanos 8:6 e em Mateus 16:26, que fala assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pois que aproveito ao homem a chamar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que adianta você ganhar tudo no mundo e perder a sua família, perder a sua alma, né? Porque como estamos falando do crescer espiritualmente, o que vai adiantar? Ganhar tudo na terra e esquecer de buscar o principal, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Um parênteses que eu quero colocar. Você pode sim buscar a sua realização profissional, a sua realização social. Sim, com toda certeza. Desde que o seu relacionamento, a sua casa esteja bem. Desde que o seu matrimônio, a sua família esteja dentro dos padrões que a palavra de Deus ensina. Porque não adianta você fazer demais uma coisa e esquecer da outra. Prioridade é a sua família. Prioridade é o seu casamento. Você pode adquirir tudo que você quiser, junto mas com a sua família junto e primordialmente, Deus na frente, Deus como centro de tudo. Certo? Esses são alguns princípios, pessoal, que a gente está passando para você, porque é o que nós temos visto e alguma coisa a gente vive, a gente presencia. Como que a gente vai fazer isso? A palavra de Deus, como que a gente vai ajudar essas pessoas? E a palavra de Deus tem saída para tudo isso. Lembrando que nós estamos falando sobre a proximidade do casal. Me responda uma coisa. Você conhece algum pai que não conversa com o filho? Alguma mãe que não conversa com a filha? Algum irmão que não conversa com o irmão? O que é isso daí? Alguma coisa aconteceu para que houvesse essa separação. A falta de proximidade. Né? Faltou diálogo, faltou disponibilidade de tempo, faltou, infelizmente, abrir mão de alguma coisa. Essa pessoa às vezes priorizou mais alguma coisa material, que nem a minha esposa está falando agora, priorizou mais uma busca, uma realização pessoal do que uma realização coletiva. Dentro do casamento, pessoal, cresce todo mundo ou não cresce ninguém. Não existe a individualidade, existe a coletividade dentro do casamento. A família inteira deve estar bem. Hoje, por bondade divina, sou casado com a minha esposa, né? Logo mais vai completar 12 anos, nós somos pais para sempre da Kemily e do Brian. Então nós projetamos coisas para nós e para eles. Nós crescemos e eles também crescem junto. Agora, uma coisa linda que eu acho no casamento, quando eu vejo, por exemplo, o seu pai, que tem quase 50 anos de casamento, isso pra gente é um espelho, né? O melhor de um casamento, né? O que a gente, para nós resumir aqui, o melhor de um casamento de muitos anos é você, meu querido, você, minha querida, apaixonar-se várias vezes, sempre pela mesma pessoa. Ou seja, eu me apaixonar por você todo dia. Todo dia eu tenho que olhar para você e te amo. Mesmo como se ela estiver despenteada, mesmo se ela estiver com o zoinho remelado lá, eu te amo do mesmo jeito, né, minha esposa? Esse é um princípio que nós aprendemos e estamos ensinando para vocês. Então, nós vemos que alguns casamentos têm durado vários anos, né? Bodas de prata, boda de ouro, né? O que gerou essa durabilidade? Proximidade. Existiu proximidade, né? Nós vamos fazer um vídeo sobre intimidade, quem sabe é o próximo, que também gerou essa durabilidade no casamento. E a palavra de Deus confirma isso em 1 Coríntios capítulo 13 e em Malaquias 2:15, um resumo, diz assim a Bíblia: agora permaneçam essas três, a fé, a esperança e o amor, sempre o amor presente, né? Mas o maior desses é o amor. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos
e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade ou o homem da tua mocidade. Olha o segredo da durabilidade do casamento. Cuidai-vos de vós mesmos. Eu cuido dela, ela cuida de mim. Nós se cuidamos. Isso gera força no casamento, isso gera durabilidade. Então, se eu cuido dela e ela cuida de mim, eu cuidando dela é o segundo maior mandamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então eu estou amando a minha esposa como a mim mesmo. Então tudo que eu quiser de bom para mim, eu vou querer primeiro para ela. Tudo que ela querer de bom para ela, ela vai querer de bom, melhor para mim primeiro. Por quê? Lembra que eu falei no começo? A intenção de quando você casou é fazer a sua esposa feliz? E ao mesmo tempo, a intenção da esposa quando casou é fazer o esposo feliz. Então tudo que o Marcelo fazer, a minha esposa vai se agradar? Tudo que a Priscila fazer, o Marcelo vai se agradar? Ou seja, quando há esse cuidado um com o outro, o seu casamento ele vai se alicerçando. Quando há essa paixão todos os dias um pelo outro, o seu casamento vai se alicerçando e assim a palavra de Deus vai cumprindo na sua vida, né? Esse é um vídeo que a gente está fazendo sobre a proximidade, gente, porque nós estamos vendo que muita coisa está acontecendo para os casais estarem cada vez mais distantes, né? Nós temos um exemplo, né? A nossa escola, por exemplo, os nossos filhos. O nosso filho sai de casa às 11 horas da manhã e chega às 6 horas da tarde. Põe na ponta do lápis quanto tempo faz que você fica fora da presença do seu filho, você pai, por exemplo. Você sai às 5 horas da manhã e chega às 6 horas da noite. Quanto tempo você passa com seu filho no final de semana? Não há essa proximidade. Certo, minha esposa? Então temos que achar tempo, compreensão e colaboração, né? Intimidade com Deus, que é crescer espiritualmente juntos e também se apaixonar todo dia. Ai, amor, te amo. Certo, todos pessoal? os dias. Assim criamos aquele alicerce estruturado, sempre colocando Deus na frente para vencermos as batalhas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus.